Olá, papeleiro, bem-vindo a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e esse vídeo tá imperdível. Se você já está pensando no seu Planner 2023, fica ligado porque hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês podem escolher esse planner sem errar. Seja planner, seja agenda. Então vem comigo porque depois desse vídeo eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você decidir qual que vai ser o seu método de planejamento 2023 sem falha, sem erro, prontinho para você sair desse vídeo e já ir pesquisar qual que é o próximo método de vocês. Bora! Brasil, bora então se preparar para você fazer a sua escolha. Eu tô aqui com todos os métodos que eu já usei para poder mostrar para vocês e depois eu vou seguir aí com umas 10 dicas prontíssimas para vocês escolherem o planner de vocês 2023. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que eu já fui fã de agenda. Essa daqui é a minha de 2017, foi o ano que o Kael nasceu e ela realmente foi muito utilizada. Foi o primeiro método de planejamento que eu usei, mas ela tinha alguns probleminhas, como por exemplo, não ter a visão da semana inteira. Então, eu acabei não adotando a agenda novamente. Depois da agenda, eu adotei o método de planner, e olha só a grossura que ficou. Esse planner aqui é de Datilibra, aliás, é uma marca excelente para poder produzir planner. Se você tá procurando o seu, acho que é uma boa marca. E ele também, ó, foi muito bem utilizado, tá? Eu aqui já perdi a conta de quantos anos fazem que eu utilizo o planner como método de planejamento único. Eu também já usei o Bullet Journal, que foi o método que menos funcionou pra mim, porque eu ficava com preguiça de decorar e ele acabava ficando assim em branco várias semanas. Então realmente assim não foi um método que funcionou muito bem pra mim. E eu também já tive planner permanente. Esse daqui ele é novo, não é um que eu já usei, é lá da papelaria Granulado, mas ele é não datado, ó, tá vendo? Ele não tem data, você que vai fazendo o seu planejamento. Ele é ótimo para quem quer começar um planejamento fora de época, tipo no meio do ano, mas também não foi um método que eu me adaptei. E eu também tenho um mini planner. Esse mini planner aqui, ele é todo rabiscado assim, e vocês devem estar notando que assim, ele é mega grosso porque eu vou anexando folhas, então também não foi o método que eu mais curti. Bom, mas agora vamos então para as nossas 10 dicas na hora de você escolher o seu planner. Depois eu falo qual é o método que eu escolhi para o ano que vem e o porquê. Ah, tem outra, galera, também. Este ano, o planner que eu estou usando é esse daqui, ó. É o Datilibra Argolado, que já está acabadíssimo, inclusive. Ó, tem divisórias e tal. Comprei lá na Laranja Lima. Eu uso bastante também, não vivo sem planner. Eu adotei métodos de planejamento desde 2016, que era o meu celular. Eu planejava via agenda de celular, mas também para mim não era muito funcional, porque justamente eu não tinha um prazer de planejar dentro do celular, como era algo eletrônico, e como eu já fico muito tempo no celular, não queria achar mais uma função para ele. Agora vamos para as nossas 10 dicas para você escolher o seu planner ou o seu método de planejamento sem falha. Bora então! Vamos então à nossa primeira dica. A primeira decisão que você tem que tomar na sua vida é qual é o método que você vai usar. Se você vai usar um planner, se você vai usar agenda, se você vai usar um bujo, se você vai usar um caderno de anotação ou o seu celular. Essa dica eu infelizmente não posso dizer pra você, escolha X coisa. Mas na minha vida o planner funciona melhor, justamente porque na agenda eu tenho a visão só de um dia, enquanto no planner eu tenho a visão da semana inteira. Então eu consigo me planejar melhor. Inclusive, normalmente nos planners vem aquele calendário mensal que facilita muito a nossa vida. Então é uma coisa legal para você pensar antes de adquirir um método fixo de planejamento. E lembra que o método ele tem que facilitar a sua vida e não dificultar. Então é ótimo que você pense nisso e meio que assim, combine com a sua personalidade, com o seu jeito de se planejar, o seu jeito de organizar a sua vida. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é decidir se vocês querem um método de planner ou de agenda permanente ou datado. Para mim, o método permanente, que é esse daqui, onde você pode começar em qualquer dia do ano, porque é você que vai colocando a data, ó, ele não é muito funcional, isso na minha vida.
Eu sempre começo o planner novo no começo do ano, funciona bem pra mim, justamente porque o meu trabalho também acompanha, né, meio que o final e o começo do ano. Então, pra mim é fundamental ter data. Tudo aquilo que eu não consigo pôr data, eu fico extremamente perdida, não consigo me organizar. E aí eu tenho que marcar uma coisa lá na frente, mas aí eu tenho que primeiro pensar que data que vai ser lá na frente. Enfim, eu acabo mais me atrapalhando do que me ajudando. Por isso eu sempre escolho os planners datados. Eu não gosto de planner sem data, pra mim não funciona realmente. Bom, terceira dica então é pensar no orçamento. Quanto você está disposto a gastar no método de planejamento? E eu não estou falando só do objeto de planejamento em si, mas estou falando também dos materiais que você vai precisar para conseguir usá-lo. Por exemplo, esse planner aqui que eu estou usando este ano, que é o da Tilibra, ele é argolado. Então eu sei que eu só posso encaixar folha aqui se for bloco de folha que tem os furos, né? Ou eu preciso fazer o furo para poder colocar mais folhas nele, ó. Aqui eu até tenho um bloquinho quadriculado da Cícero que eu uso para colocar nele. Então é um gasto a mais que eu tive que ter, sem contar que o investimento dele também foi bem alto, foi R$100. Então você precisa pensar, eu tenho R$100 para gastar, eu vou me adaptar a esse método, ele vai valer esse investimento, ou eu realmente só tô criando um luxo na minha vida? E se sua resposta for o luxo, então talvez você tenha que repensar e ver se o celular ou um método de caderninho que você já tenha não seja o melhor na sua vida. Mas é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa e não tem como dizer que tem uma resposta certa. A minha resposta não é a única correta. Para mim, o planner ele é o melhor investimento de planejamento que eu posso ter, porque eu consigo me organizar e não deixo tarefas soltas por aí, eu não deixo de fazer as coisas. Ajuda bastante na minha memória e também funciona como um método de incentivo para mim. Adoro ticar tarefas feitas, inclusive até tem essa marca-texto aqui, ó, que é da Stedler, é a que eu mais uso pra ticar tarefa, porque ela fica super neon, e aí eu consigo meio que assim, me autocompensar, sabe? Falar, ai, consegui fazer isso, ufa, quarta dica então, papeleiros, você precisa de algo portátil, tipo esse aqui, ó. Esse aqui eu uso para planejamentos dos meus conteúdos. Olha a bagunça que tá. Então ele é bem pequenininho, ó. É super, super portátil. E esse aqui eu uso exclusivamente para os meus conteúdos do Instagram. Então isso aqui me acompanha 24 horas por dia. Inclusive tem uma parte aqui que eu deixo só para ideias. E ele tem que ficar comigo mesmo. Eu não largo dele por nada. Se eu vou viajar, eu levo e tal. Então ele tem que ser portátil. Agora, o meu planner deste ano, que é este argolado, não é nem um pouco portátil. Inclusive, é um dos motivos pelo qual está me fazendo desistir de um planner argolado. Ele é super funcional se você vai deixar em casa, mas para mim que precisa ficar carregando, realmente assim não foi uma boa escolha. Então é algo para você pensar também. A agenda, ela é mais portátil, tá vendo? Ela normalmente é pequenininha. Mas como para mim não funcionou, foi algo que eu precisei também rever dentro dos meus parâmetros aí de planejamento. Quinta dica, Brasil, bora então falar sobre o tipo de folha que você vai escolher para o seu planner. Ela vai ser pontada, ela vai ser pautada, ela vai ser lisa, ela vai ser quadriculada, como que vai ser? Particularmente, eu não gosto muito de folha pautada. Nas agendas que eu usei, a maioria, ó, aliás, a maioria não, né? Todas são pautadas, ó, tá vendo? Apesar de serem decoradas. Mas o que mais funciona pra mim é o planner pontado, porque eu gosto de folha pontada. Acho que fica legal quando você quer fazer linha. Deixa eu mostrar aqui uma folha pra vocês. Mas também é bom porque não ocupa o espaço com as linhas. Você consegue colocar as linhas porque tem a pontinha, mas você não precisa ficar preso nas linhas. Então, assim, pra mim realmente funcionou super bem, ó. Vou mostrar uma folhinha aqui pra vocês. Ignorem a bagunça do planner. Acho que nem dá pra ver mais a ponta, que esse planner aqui não é desse ano. Mas, enfim. E assim, pra mim o pontado é o melhor. Eu, inclusive, só escolho caderno pontado, mesmo pra outras funções. O planner não podia ser diferente, porque assim eu posso colar coisa, eu posso fazer desenho, posso fazer nota, eu posso colocar lembretes, fica um espaço mais livre para decoração e ao mesmo tempo organizado quando eu quero fazer linhas. Então é uma parte importante para que você veja. Eu já usei uma vez um planner quadriculado, que não está aqui inclusive, e funcionou também, mas eu ainda prefiro o pontado, acho ele mais funcional.
E isso nos leva à nossa sexta dica. Ai, gente, já tô até aqui perdida. É a sexta dica, sim. Se você gosta de algo mais decorado ou se você prefere algo que seja mais liso. Por exemplo, num bullet journal, que nem esse daqui, ó, que é um bujo, né? Que é um sistema de planejamento muito funcional também. Como eu tenho a folha livre, eu tô mostrando essa folha toda hora, né? Mas olha só, a pessoa deixa a semana inteira em branco. Como eu tenho a folha livre, ó, você consegue criar à vontade. Então, você pode usar washi tape, você pode usar caneta colorida, você pode usar colante, você pode colar até uma folha de planejamento por cima, que isso não vai fazer a menor diferença, porque o seu bujo, ele vai aceitar isso. Mas, porém, todavia, no entanto, o dia que você não está apta a fazer decorações, o que acontecia frequente comigo, às vezes eu tava numa semana muito corrida, acontecia de que eu simplesmente não planejava aquela semana. E aí a ideia de planejamento do planner, que é justamente você se manter planejada, ia por água abaixo. Eu não conseguia planejar nada, acabava deixando em branco. E foi por esse motivo que eu acabei adotando os planners ou agendas que já tinham uma decoração mais simples, como essas que eu mostrei pra você. Eu até vou mostrar o meu planner argolado deste ano, que ele também tem uma decoração bem básica, mas é a que mais funciona pra mim. Eu também não gosto quando a decoração ela é muito forçadona, porque daí eu também não consigo interagir, ó. Esse aqui é do planner argolado. Tá vendo? Ele tem uma decoração, então se você tá com preguiça, super rola você deixar assim. Mas, se você quer decorar, você também consegue interagir com ele. Por esse motivo, esse foi o meu escolhido deste ano. Que assim eu consigo interagir quando eu quero e deixar em branco quando eu não quero. Chegamos na dica número 7, e aí é que você tem que pensar na sua gramatura. Que tipo de gramatura que o seu planner ou a sua agenda ou o seu bullet vai ter? Que tipo de material você costuma usar para se planejar, para você poder saber qual gramatura que você vai precisar? Eu não tenho nenhum planner que é abaixo de 90. Esse daqui, inclusive, ó, ele é de 90 gramas, que é o desse ano. Eu não consigo usar abaixo disso, porque eu uso muito marca-texto. Às vezes eu uso marca-textos e brush pen junto. Então, se vazar para outro lado, não rola pra mim. Então, a gramatura é algo importante. Ah, você vai querer um planner grosso, você vai querer um planner fininho, que tudo bem passar para outro lado. Qual que é a sua ideia de planejamento? O que você vai usar nele? O que tem no seu estojo que vai interagir com esse planner? É um ponto muito importante para você pensar, porque realmente, se você tiver um planner que vai ficar borrando toda hora, ou se você precisar gastar uma fortuna num planner de gramatura alta, mas acabar não usando, ambas as situações vão te causar muita frustração. Dica 8, então, Brasil. Qual que é a sua preferência com relação a como o seu planner ele é organizado? Você curte argola? Você gosta mais de brochura, que é esse tipo de capa aqui que não tem aspiral? Ou você prefere o aspiral? Bom, aí você tem que se perguntar como que foram os cadernos da sua vida. Eu tive muito caderno de aspiral, mesmo quando eu era muito pequenininha. Na escola era permitido, então eu me acostumei muito a métodos aspirais. Até porque eu tenho maior preguiça do universo, eu tenho mania de dobrar assim, ó, o caderno. E com o brochura fica péssimo pra fazer isso. Então eu sempre usei mais o aspiralado, me agrada mais. Até minha agenda, ó, é de aspiral e meu planner também de conteúdo aqui do canal e do Instagram também é de aspiral. Esse argolado, ele também é funcional, mas você não consegue fazer aquilo de colocar essa capa aqui pra trás. Então isso me frustrou um pouco, porque eu tenho que sempre deixar ele assim, né, em cima da mesa, aberto, e ocupa um espaço imenso. Apesar disso, ele tem a vantagem de você conseguir colocar e tirar mais folhas. Então é algo a se pensar. Você vai precisar colocar mais folhas nesse planner? Será que talvez um planner de disco não seja o mais indicado? O ano passado eu usei o planner da Bia de disco, inclusive eu não sei onde tá, preciso achar, mas também foi funcional pra mim, porque o disco, apesar dele ter a mesma pegada da argola de você poder colocar e tirar, você consegue colocar a capa lá pra trás, então ele acaba sendo mais portátil. Por isso eu acho que assim, se eu fosse escolher entre a argola ou o disco, eu escolheria o disco. E se eu tivesse que escolher entre aspiral e brochura, seria com certeza o aspiral, por pura praticidade. Lembra que o planner ele tem que ser um facilitador da sua vida, não um dificultor. Gente, dificultar tá certo falar? Eu acho que não está. Mas beleza, vamos fingir beleza. Nona dica então pra vocês.
Preciso escolher uma marca? Eu já usei o de alguma marca? Qual marca que me impressiona? Que marca que eu gosto? Quando eu vejo na internet algum planner ou alguma agenda de X marca, é ali que eu vejo vantagens, é ali que eu tenho, assim, aquele prazerzinho de me planejar. Eu, por exemplo, eu amo a Tilibra. Eu acho que até a minha agenda é da Tilibra. Ah, não, da Jandaia. Mas eu já tive uma agenda da Tilibra também. Ó, esse planner aqui, ele é da Tilibra, que foi o de 2000 e alguma coisa, 2020. Esse planner aqui, que eu uso, também é da Tilibra, é a linha Sorro. E esse daqui também é da Tilibra. E o de 2023 eu também já quero pegar outro da Tilibra. É uma marca, assim, que é muito confiável para planner, é muito funcional as coisas que eles colocam dentro do planner, porque tem calendário de planejamento, tem alguns que tem planejamento financeiro, tem vários tipos para você escolher real, oficial, e todos eles não são caros. O planner mais caro que a Tilibra tem são os argolados, o que se você for gastar aí vai estar em torno de uns 100 até 150 reais, dependendo do modelo que você escolher. Mas esse planner aqui, ó, eu paguei, pasmem, 20 reais. Então, assim, realmente foi um investimento super baixo se a gente for comparar com todas as vantagens que a gente já teve de um planner. Bom, e a 10ª dica para vocês é: você já teve um método de planejamento? Você já analisou os planejamentos que você já teve na sua vida? Ah, eu já usei celular, eu já usei agenda, eu já usei lousa, eu já usei... Faz aí uma lista de tudo que você já usou. Tenta pensar como foram os anos anteriores, o que funcionou, o que não funcionou. Eu sempre faço essa análise nesse ponto do ano, porque em setembro começam a grande temporada de planner. Inclusive, se você tá pensando em comprar planner agora, nesse mês de agosto, dá uma segurada, espera setembro, mais ou menos outubro, porque daí as lojas começam a bombar de modelo de planner, vem muita novidade. Então, assim, normalmente essa época de setembro e outubro é o ideal para você comprar planner. Não deixa para comprar planner em novembro, dezembro, que você vai ficar com pouca escolha. Você vai ficar com o resto e vai pagar mais caro. Tem gente que fala assim, eu vou comprar meu planner em janeiro, porque daí vai estar mais barato. Beleza, vai lá e compra, mas você vai ficar com poucas opções. Aí você tem que pesar o que eu quero. Quero mais opções, eu quero mais barato. E aí, conforme sua prioridade, você decide em que momento você vai comprar. Mas eu, particularmente, sempre compro de setembro, da segunda quinzena de setembro até a primeira quinzena de outubro. Depois disso, eu já tô com o meu planner de 2023 garantido. E é por isso que é importante você analisar qual planner você vai ter. Por exemplo, eu que já tive agenda e não rolou, já tive o planner permanente também não rolou, a agenda, né, vocês viram que não deu certo, o bujo também pra mim não funcionou, e o caderno argolado, apesar dele ser lindo, e é claro que eu vou acabar usando pra outra coisa, porque ele não tem, assim, nada que diga que ele é de 2022, se tivesse também não teria problema, mas eu vou voltar para o meu planner Aspiral. Ainda não escolhi o modelo, com certeza vai ser da marca Tilibra, mas, gente, não é publi, tá? Tilibra não me patrocina, não tem nada a ver, só um elogio mesmo à marca. Mas eu vou voltar para planner de Aspiral, eu não consegui me adaptar ao argolado. Esse aqui acaba sendo mais portátil para mim, por isso eu vou voltar para ele. E vou manter também o meu pequenininho de planejamento. Eu tinha escolhido o argolado para mim tentar juntar o planejamento do canal e do Instagram com o planner. Mas acabou que conforme eu fui colocando folha, ele foi estufando muito. Então eu tô num ponto que eu já não consigo colocar a folha nele e fica tudo bagunçado. Então assim, ele é argolado, ele dá pra você colocar mais folha, mas pra você colocar mais folha, você tem que ir tirando folha. E realmente assim, não funcionou nessa vibe pra mim. Então eu preferi ter dois mais portáteis pra carregar. Ainda não escolhi os modelinhos, mas assim que eu escolher, eu trago pra vocês. E pra você que curtiu esse vídeo, já deixa seu like se eu te ajudei, se inscreve aqui no canal porque tem muita cor e papelaria. E muito obrigada por dividir o seu tempo comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estejam prontos para escolher o planner de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo os cupons das papelarias que eu sei que vendem planner e que tem o cupom para vocês usarem lá. São elas a Grafite, a Lojinha da Bia, a Laranja Lima e temos mais... Socorro, Brasil. Bom, se tiver mais, vai estar lá na descrição. Às vezes minha memória falha e neste momento eu não estou olhando um planner para poder colar. Um beijo, Brasil, e até a próxima!